Aguardar mais 2, 3 minutinhos e a gente já começa aqui, pessoal. Show de bola, gente. Bom, vamos lá. Última semana aí antes do carnaval, momento importante para todo mundo. Então a gente vai começar aqui o nosso evento hoje, falando um pouquinho sobre a caixa preta do WhatsApp. Queria começar me apresentando. Eu sou o Anderson, sou responsável pelo time de vendas da Otto. Eu convidei para participar comigo aqui a Ana Magnani, que ela é a coordenadora do nosso time de sucesso do cliente, porque eu percebo que existe um anseio de todos os gestores de CRM, grande parte das pessoas que estão aqui trabalham junto aos times de CRM, um anseio quanto a esse canal relativamente novo, né, que não é novo, porque foi lançado lá em 2011, que é o WhatsApp. É um canal muito importante hoje, especialmente dentro do varejo. E para quem não nos conhece ainda, o Otto é uma tecnologia pensada para empoderar o vendedor da loja física. A gente desenvolveu a nossa tecnologia e lançou ela ali em 2020 para 2021. De lá para cá, a gente veio crescendo muito dentro do mercado, especialmente no setor varejista, que é onde a gente tem a nossa tecnologia endereçando as necessidades dos vendedores de loja. E hoje a gente já vem ajudando mais de 30 mil vendedores no país a utilizar desse canal do WhatsApp e também ajudar os times de CRM a serem mais eficientes no dia a dia. E a gente vem fazendo isso através da nossa tecnologia. E para grandes marcas do varejo brasileiro, a gente tem muitas delas aqui hoje com a gente presente, mas tem também outras marcas aqui, outras realidades. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que a gente está enxergando de potencial dentro desse canal que é o WhatsApp. É um canal muito importante hoje para a jornada do cliente, um canal que a gente tem uma participação gigantesca em todos os segmentos que trabalham com ele. Então, a gente vai explorar um pouco mais casos e situações que a gente acaba enfrentando e encontrando dentro das marcas varejistas que a gente atende. A gente sabe que esse canal ele é a preferência de todos. Todo mundo, né, tanto o consumidor quanto os marqueteiros, hoje estão buscando usar esse canal, porque ele é um canal muito direto. Enquanto a gente tem a ascensão ali do canal e-mail, alguns anos atrás, a gente teve a entrada de outros canais, como o SMS, como o Push. A gente teve nos últimos anos uma entrada muito forte do WhatsApp. Porque ele hoje, na realidade, ele está instalado na grande maioria, né, quase que na sua totalidade de dispositivos móveis que a gente tem aqui dentro do país. Ele é, muitas vezes, o primeiro aplicativo que o nosso consumidor acessa no dia dele. Ele se faz presente com um tempo de tela gigantesco, muito maior do que outros canais, como, por exemplo, o Gmail, enfim, o e-mail em si, né? Provedor ali de e-mail. Então, tem um potencial muito grande, porque ele é muito direto na comunicação com o cliente. Isso traz desafios, especialmente para o mundo corporativo, para o mundo de marketing, para o mundo de CRM, que precisa usar esse canal agora como uma forma de se comunicar e se relacionar com a sua base de clientes. Quando a gente olha para os últimos anos, para o avanço que a gente teve, especialmente dentro do varejo, que é onde a gente acaba olhando mais, a Forrester mostra que daqui para frente a gente vai ter uma aceleração dos canais digitais. Isso aconteceu ali durante a pandemia. Quando a gente olha aqui o Brasil, ali em 2023, quando a Forrester divulgou
esse estudo, ela mostrou que a gente tinha uma penetração de 9,1 no Brasil. E em 2028, a gente espera chegar numa penetração do varejo digital em mais de 12%. Essa, com toda certeza, é uma realidade distinta para cada uma das marcas que está aqui. Mas a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma penetração maior do varejo digital dentro aqui no Brasil, a gente ainda vai ter um varejo muito forte no ambiente físico. E esse ambiente físico traz diversas oportunidades para que os times de CRM, para que o vendedor utilize melhor dos recursos que ele tem disponível. E o WhatsApp é um desses recursos. Qual é o ponto que a gente enxerga? O WhatsApp ele acabou virando um atalho para o bolso do cliente. É muito direto a comunicação que a gente faz. Só que enquanto a gente olha para os últimos 10 anos, que todos os times de CRM estavam achando formas de fugir ou reduzir a sua dependência de mídia através de Google, Facebook, Instagram, no final do dia, muitas áreas de CRM estão simplesmente transferindo o dinheiro que antes era pago para mídia, agora para um outro canal, que é o WhatsApp, que acaba enchendo o bolso de uma pessoa que é o Mark Zuckerberg. A gente entende que tem que existir uma complementariedade de canais. Porque quando a gente olha para a jornada do consumidor, a gente sabe que a jornada do consumidor ela não é mais linear, como a gente pensava alguns anos atrás. Ela é uma jornada extremamente fluida e que percorre ambientes distintos. Começa em alguns momentos em ambientes online e depois vai para offline. Às vezes começa no offline e vai para online. Às vezes permeia os dois canais principais da marca de vendas e de formas completamente diferentes para cada consumidor. Só que no meio dessa jornada que o consumidor faz, recebendo um e-mail, recebendo um SMS, recebendo um WhatsApp oficial da marca, ele também permeia no ambiente offline, recebendo comunicações do vendedor que atende ele ali na ponta. E a gente precisa aproveitar melhor todos esses recursos que estão aqui disponíveis. Então a gente pensa, como é que a gente pode gerar ROI através de todos os canais que a gente tem disponíveis? O que as grandes marcas estão fazendo? Então a gente resolveu fazer esse evento aqui para vocês, para trazer um pouco da nossa visão de que tipo de ações, quais são os benchmarks que a gente tem dos líderes de mercado que trabalham conosco, para que vocês possam implementar ou até mesmo repensar a estratégia de CRM que vocês estão fazendo dentro de cada uma das marcas que está aqui presente. A nossa visão é que o trabalho de CRM ele tem um propósito de aumentar o LTV, né? Aumentar o lifetime value desse consumidor junto com a gente. E a partir do momento que a gente tem todos os recursos que hoje estão disponíveis, mídia offline, comunicação, marketing, todas as ações que a gente faz, voltada para gerar conhecimento dos consumidores sobre a nossa marca, fazer eles considerarem a compra dos nossos produtos, fazerem eles converterem, a gente tem um custo de aquisição de clientes bastante elevado. E que nos próximos anos vai crescer ainda mais. Não vai ficar mais barato. É uma falácia a gente achar que vai ficar mais barato adquirir consumidores, clientes. Não vai. Só que a partir do momento que a gente tem um canal onde a gente converte e a gente identifica esse consumidor, a gente pode começar a trabalhar com uma estratégia de CRM para aumentar o LTV desse consumidor. E hoje, aqui a gente tem alguns dos principais canais que são utilizados pelo varejo de modo geral. A gente olha para o e-mail, para o SMS, para o push, para as marcas que trabalham com aplicativos. A gente olha também para o vendedor. Então, a gente fez um estudo aprofundado sobre a nossa base de clientes, que são mais de 100 marcas. As maiores marcas do varejo brasileiro trabalham conosco, empoderando o vendedor dentro da loja. A gente vai compartilhar um pouco com vocês um material que muitas vezes a gente compartilha somente internamente com os nossos clientes, com as marcas que trabalham conosco. Então, a gente resolveu abrir essa caixa preta e divulgar para vocês números muito interessantes que a gente olha das ações de CRM que são adotadas ali pelas marcas. Porque todas essas marcas estão aproveitando um recurso que já é pago, que é o salário do profissional da loja, do vendedor, que, em média, tem uma ociosidade de mais de 3 horas no seu dia, quando a gente olha para a jornada completa. E esse dado aqui é um dado muito interessante, porque ele é um dado da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que fez um estudo junto com as marcas e chegou numa ociosidade do vendedor de 3 horas aproximadamente. Ou seja, a gente está falando aqui de 30% a 40% do tempo de um vendedor
que a gente está pagando o salário dele, que ele está disponível para se relacionar com a base de clientes, mas ele está na loja, nesse momento, parado, esperando entrar um cliente dentro da loja. E agora são um pouco mais de 9 horas, o vendedor está se preparando aqui para abrir a sua operação de shopping, vendedores de lojas de rua já estão trabalhando, e muitas das nossas lojas, nesse momento, elas estão vazias. Então, o time de CRM entendeu que existe uma oportunidade de abraçar esses profissionais, resolver uma dor deles, que é vender mais através do WhatsApp, que é um canal que o vendedor que é sagaz já está utilizando há bastante tempo, desde 2011, os vendedores de maior performance das marcas de vocês já estão usando o WhatsApp, não é uma novidade. Só que agora o time de CRM entendeu que precisa se apropriar também desse canal, para ajudar o vendedor a ser mais eficiente e para mensurar melhor o que é feito dentro das lojas. Então, esse nosso estudo foi muito baseado nessa percepção de que o vendedor faz parte agora de um canal de CRM. Então, a gente vai trazer para vocês aqui um pouco mais sobre esse estudo. O que a gente se debruçou aqui? A gente se debruçou em analisar os indicadores de mais de 100 marcas que trabalham conosco, de 4 principais grupos de segmentos de clientes, né, onde a gente fez uma análise profunda sobre 4 indicadores de performance. A Ana vai compartilhar um pouquinho para vocês como é que foi feito esse estudo e por que a gente escolheu esses indicadores para trazer aqui para vocês. No próximo momento, que a gente pode vir a marcar aqui, se for interessante para todos vocês, a gente pode aprofundar um pouco mais nesse estudo em outras ações, em outros indicadores que a gente acaba acompanhando também aqui com os nossos clientes. Boa, Andy. Obrigada aí. Prazer aí, pessoal. Então, sou a Ana, como a Andy falou lá no início, sou a coordenadora aqui do time de sucesso do cliente. Vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre os indicadores que a gente olha no dia a dia com os nossos clientes e trazer alguns casos aí, né? Abrir essa caixa preta de fato e trazer para vocês algumas métricas aí de quem faz bem feito aqui dentro de casa. Então, hoje, o que a gente olha sempre nas nossas análises, né? Esses são os nossos 4 principais indicadores, eu diria. Então, a taxa de conversão, ela vai sempre nos indicar o que representa ali a eficácia do canal. Então, quanto melhor a gente segmentar a nossa audiência, personalizar, né, as nossas mensagens, tudo isso vai fazer com que a gente aumente ali a nossa taxa de conversão. Então, isso é algo que a gente sempre vai olhar quando a nível marca, mas também depois a nível campanha, lojas, enfim, a gente pode fazer isso em vários níveis. Receita por contato, essa é uma métrica que muitas marcas não dão tanta atenção para ela, mas a gente gosta bastante desse número, porque ele é muito simples de explicar e ele é muito fácil de mostrar, inclusive para a força de vendas, o quanto está sendo efetivo ali o resultado dos esforços, né, deles. Porque ele nos mostra o quanto cada contato que ele vem fazendo tem retornado de receita. Então, basicamente, ele deixa visível ali o que eu estou fazendo, o que aquilo está me trazendo de retorno. Então, é algo que nos nossos papos, além dos times corporativos, mas também com gerentes de loja, com vendedores, a gente busca levar também esse indicador, porque por ele ser muito fácil de entender e de explicar, ele mostra realmente que, bom, quer dizer que a cada mensagem que eu estou mandando, no final do dia, ele vai me retornar aquilo de receita, né? E ele tem tudo a ver com o último ali que a gente vai falar, que é o engajamento. Por isso que a gente bate tanto no engajamento do vendedor. Já vou falar sobre ele. A participação na receita é quando a gente olha para todo que a marca fez, o quanto que, né, esses nossos esforços aqui em WhatsApp, em toda essa segmentação que a gente faz, em todo esse trabalho, ele tem gerado, de fato, dentro da marca. Então, qual que é a representatividade, né, dessa influência do WhatsApp dentro da marca aqui? E aí, aqui a gente consegue realmente medir se a gente está sendo
muito ou pouco participativo, o quanto que a gente consegue realmente atingir aí mais ou menos cada público, cada segmento. E depois a gente vai dividir com vocês, assim, o quanto difere de segmento para segmento. Isso é bem interessante. E por fim, engajamento do vendedor, que sem ele a gente não consegue fazer todo o resto. Afinal, se o vendedor não fizer aquelas sugestões que a gente sugere, né, todos os demais não acontecem. Então, aqui o engajamento do vendedor ele vai ser a divisão entre o que a gente tem ali as sugestões disponíveis para o vendedor e aquelas que ele de fato utilizou, né, as que ele fez. Então, essa equação ali, a divisão disso, é o que a gente vai ter como engajamento do vendedor, o que ele utilizou pelo que a gente disponibilizou. Isso é muito importante para a gente acompanhar o desempenho a nível loja, a nível, inclusive, vendedor, para entender onde que a gente tem oportunidades de melhoria e de reciclagem, de treinamento e até mesmo de campanhas, né? Quais campanhas têm performado melhor, têm uma aderência melhor com vendedores. Então, tudo isso, essa combinação aqui é que vai fazer depois a gente ir montando da melhor forma a estratégia aí, marca a marca. Falando exclusivamente de taxa de conversão, aqui, lembrando que, né, o nome aqui do nosso webinar, a gente trouxe os líderes aqui de setor, resultados de líderes do setor, a gente trouxe a taxa de conversão aí dividida por segmentos. Então, aqui a gente tem que, em beleza, por exemplo, a conversão ela pode chegar até 8,5%. Em fashion, 7%. Departamento de construção, 9,5%. E casa e decoração, 8%. E aí aqui tem N fatores que vão influenciar nessa taxa de conversão. O que vai ser isso? O quanto a minha audiência, né, ela vai ser segmentada. Então, dos meus clientes, o quanto de fato eu vou estar olhando para uma base que realmente ela vai ser qualificada para eu contatar, o quanto que a minha mensagem vai ser personalizada e o quanto que eu também vou conseguir integrar o WhatsApp junto a outros canais, na verdade, em que a marca atua. Afinal, vão ter mensagens que vão fazer mais sentido eu enviar por um e-mail, enquanto que outras vão fazer mais sentido eu enviar pelo WhatsApp, ali pelo vendedor. Então, como que eu faço esse balanceamento também? E aí, aqui, para a taxa de conversão, é importante falar que simplesmente eu ter uma boa audiência, ter uma boa segmentação de clientes, não é garantia de um bom resultado. Por quê? Não adianta eu ter uma boa qualidade da minha audiência aqui, se o gatilho da minha ação, se a minha mensagem, né, de fato, ela não for atrativa para o meu cliente. Então, eu sempre vou ter que ponderar isso, porque eu vou ter probabilidades diferentes de resultado. Vou dar um exemplo disso. Se eu tenho hoje uma qualidade da minha audiência ali, minha segmentação, e aí aqui dentro da plataforma a gente inclusive tem formas de medir isso, né? Então, se eu tenho a qualidade da minha audiência hoje, que ela é alta, estou fazendo ela bem segmentada, mas a minha mensagem ela é super genérica, ela não condiz com o tanto que eu segmentei a minha audiência, eu provavelmente não vou ter um resultado tão positivo. Enquanto que se eu tiver uma audiência bem segmentada e eu tiver um bom gatilho para essa ação, a chance de eu ter uma performance maior é maior. Então, se eu oferecer para os meus clientes super VIPs uma exclusividade em algum lançamento ou coisas nesse sentido, é um gatilho legal. Agora, se eu oferecer para os meus clientes super VIPs o que tiver com pouquíssimo estoque ou pouquíssima de tamanhos, talvez isso não vá performar bem.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente estiver construindo essas audiências, porque vai refletir no resultado aí na nossa taxa de conversão. Sim. Um tema importante, Ana, para compartilhar aqui também, a gente tem esse caso de sucesso aqui bem interessante, que é da Cassol Centerlar. Para quem não conhece a Cassol Centerlar é uma rede de Santa Catarina de coisas para casa, bricolagem e tudo mais. E esse perfil específico aqui de cliente, ele tem uma característica, né, que quando você está em uma obra, é quase que linear o processo de compra de uma obra, né, porque a gente começa comprando as coisas da fundação, depois a gente vai para as coisas da montagem, do crescimento da obra, depois as coisas internas, pisos, etc. Então, quando a gente mapeia a jornada do cliente, acho que esse é um trabalho muito bacana que o time da Cassol fez, mapeou a jornada do cliente, entendeu que o cliente começa um processo de obra comprando determinados itens e ele vai depois complementando essa cesta de produtos, a gente consegue extrair o máximo do uso do canal organizado para isso. E um tema que a Ana falou aqui que eu acho muito importante é sobre a estrutura de ações e campanhas que vão ser implementadas. Aqui a gente está falando na nossa realidade do vendedor de loja, mas isso se aplica também a canais automatizados, como o próprio WhatsApp oficial, fazer o disparo através do WhatsApp oficial para o cliente. A gente precisa ter um ciclo de vida do cliente mapeado para entender qual que é a campanha ideal para cada momento. Muitas marcas acabam se perdendo um pouco em termos de resultado no WhatsApp, achando que é um canal que você deve simplesmente mandar campanhas promocionais para o cliente. O que vai acontecer? Independente se é o número oficial ou se é um número do celular do vendedor, o celular da loja. Esse cliente, em algum momento, ele vai bloquear esse número, ele vai denunciar esse número, ele vai pedir para não receber mais comunicações. Porque não é só porque existe uma promoção que o cliente vai comprar. Muitas marcas deixam de usar outros recursos que elas têm disponíveis para se diferenciar do cliente. E como o WhatsApp é um canal que a gente entra direto na mão do cliente, que está recebendo isso e muitas vezes passa mais de 5 horas do dia com o canal WhatsApp ali aberto, em comunicações do trabalho, em comunicações com seus amigos, a gente tem que gerar valor para esse consumidor que está recebendo a comunicação. E aí é importante que a gente tenha um mix de campanha bastante diverso, porque senão esse cliente vai olhar para as comunicações que está recebendo e ele vai pensar, bom, eu já comprei recentemente, não é a promoção que me motiva. Eu não sou um cliente que olha para a promoção, eu sou um cliente que olha para a novidade. Eu sou um cliente que olha para o que essa marca entrega de valor para mim. Isso a gente tem que compor dentro do ciclo de vida do cliente. E é muito importante que vocês se atentem a isso, independente aqui do tipo de comunicação via WhatsApp que está sendo feita, né? Perfeito, Andy. E para isso, a gente tem o cadastro, né, dos clientes, e ele pode ser um cadastro feito no site, onde o cliente pode não ter uma compra, ou num evento, enfim, que ele se cadastrou, e ele ainda não tem uma compra, e a gente tem uma série de campanhas que pode ser feito para isso, para incentivá-lo a fazer essa primeira compra, até que ele, né, faça essa primeira compra. E para clientes que já têm compra, tem uma série de outras campanhas que a gente pode ir impactando ele. E dentro dessas campanhas, sejam elas pós-vendas, inativos, que é uma campanha que geralmente também não tem uma... historicamente, assim, a gente sabe que não tem, nossa, uma super performance, mas dentro de cada uma dessas campanhas, a gente também pode ir fazendo segmentações com os dados que a gente tem. Então, quais são os nossos clientes VIP? Então, tratar eles de formas diferentes dentro dessas campanhas. E ter esse mix de campanhas amplo é essencial para fazer toda essa roda girar. Por que eu digo isso? Se o nosso vendedor, né, que está lá todo dia abrindo Otto, se depara todos os dias com as mesmas campanhas para fazer lá, eu tenho aniversário, pós-venda e nativos, algumas clássicas, assim. São campanhas que estão ali todo dia e que acabam virando paisagem para o vendedor. Então, a gente também precisa contar com o engajamento do vendedor. Como eu falei lá no início, sem isso, todo o resto não acontece. Então, a gente traz aqui um caso
de um cliente que tinha esse cenário de trazer muito essas campanhas mais genéricas e deixar isso rodando por um tempo, assim, sem dar muita manutenção e sem trazer essa novidade, esse mix de campanhas. E a partir do momento em que a gente fez esse trabalho de, ok, vamos olhar para o todo, vamos pegar esse mix de campanhas aqui e ver o que a gente tem de oportunidades promocionais, pegar calendário junto com o time de marketing e ver o que a gente consegue encaixar disso ao longo do mês. A gente teve resultados muito legais. E isso, assim, variação de um mês para o outro. Então, é uma mudança que dá para fazer, é uma virada de chave muito rápida. A gente conseguiu, subindo, questão, assim, de 5, 6 campanhas a mais, seguindo o calendário, a gente conseguiu um aumento de 16% na conversão, de 11% na receita por contato, 73% no volume de vendas e 65% na receita atribuída. É muita coisa para uma mudança simples de ser feita e que faz toda a diferença para quem está na ponta operando e, claro, né, traz mais receita para a marca, que no fim do dia é o que a gente quer. Então, pensem muito nesse mix de campanhas assim para ofertar para as lojas. Acho que um tema importante aqui também é que quando a gente começa a trabalhar com um mix de campanhas, um mix de segmentações maior, naturalmente abre um leque de possibilidades de teste. Isso é uma coisa que a gente vai explorar ao longo aqui dessa nossa conversa, mostrar para vocês testes que a gente fez e que se provaram bastante valiosos. Acho que um dos testes que a gente fez com um cliente nosso aqui, que é a Artex AM Martin, do Grupo Amo Varejo, junto com a Insider, que é uma plataforma de CDP e de experiência do cliente, a gente trabalhou a jornada do vendedor da loja como um canal de CRM integrado com a jornada dos canais automatizados. Então, a gente usa lá e-mail, SMS, push, todos os canais automatizados da marca para o cliente, mas a gente envolveu o vendedor nessa jornada. E aí, quando a gente envolveu o vendedor nessa jornada, a gente percebeu um aumento, porque quando a gente olha para e-mail, por exemplo, como um carrinho abandonado, que é uma jornada que praticamente assim, todas as marcas aqui que vendem online, eu tenho certeza que têm ou estão em vias de ter, porque sabem da importância disso, de recuperar esse carrinho para dentro da loja, para dentro do e-commerce. A Amo Varejo trabalhava com essas ações. Só que o que a gente fez? A gente incluiu o vendedor nessa jornada. Então, a gente pegou aqueles clientes que não interagiam dentro daquele determinado canal e a gente começou a colocar o vendedor dentro da jornada. Então, mandei um e-mail para a Ana Magnani. Ela não abriu esse e-mail de carrinho abandonado. Naturalmente, roupa de cama, frequência de compra baixa, produto muito sobre toque e visual, né? Às vezes a cor que está dentro do site talvez não reflita na vida real a cor que tu vai ver em determinada luz, em determinado ambiente. Então a gente sabe que este tipo de produto, assim como fashion, assim como beleza, tem uma característica muito de toque, muito de presencial. Então o que a gente fez? A gente colocou o vendedor na jornada e pegou as pessoas que não interagiam dentro desse canal, que era o e-mail, e avisou os vendedores da loja. E aí a gente quebra uma barreira que acontece, principalmente para modelos de negócio que são franquias, da franquia achar que o e-commerce rouba a venda. E aí a gente empodera o vendedor ali na ponta. Fazendo isso, a gente chegou numa taxa de conversão de 15% dentro do período, nesta campanha em específico. Então, assim, trabalhar os canais de forma orquestrada é muito importante. E isso, no final do dia, a gente começa uma estrutura onde ele parte de canais mais baratos para canais mais caros, como o WhatsApp oficial e como até mesmo o WhatsApp do vendedor, porque a gente tem ali também um investimento de tempo do vendedor em executar aquele contato. Isso, no final do dia, gera mais ROI para a marca. Muitas marcas, até marcas que eu percebo que estão aqui hoje assistindo, tem um desafio também em relação aos custos relacionados aos canais. Porque se a gente automatizar tudo que a gente quer automatizar através, por exemplo, do próprio WhatsApp oficial, a gente sabe que o negócio muitas vezes não para de pé. Porque eu tenho lá mais de 1, 2, 3 milhões de comunicações mensais que vendedores fazem, o que a marca faz para o cliente usando canais mais baratos. E se eu trouxer essa totalidade para dentro
de uma estratégia que usa o WhatsApp oficial, eu posso enfrentar um desafio aqui de ROI, uma vez que eu tenho os modelos que a Meta vem, claro, mudando ao longo do tempo, mas eu tenho um desafio aqui em relação aos tipos de mensagem que eu envio e ao custo que isso gera. Então, a nossa visão é de que a gente tem que aproveitar melhor todos esses recursos, tem que usar todos os canais disponíveis, mas cada canal tem o seu momento para ser utilizado, para ser ativado, com a sua estratégia muito bem definida, orquestrada com os outros ali na prática. Perfeito. E ter usar, né, o vendedor ali ao nosso favor, né, considerando esse tempo ocioso, e aí eu volto para aquele tema lá do início da receita por contato, que é muito fácil da gente mostrar para ele o quanto ele gera de valor nisso, e o quanto isso retorna de fato para ele nas vendas. A gente traz aqui esses cases mesmo de o quanto que é possível chegar em cada setor, né? Então, por exemplo, em beleza, a gente tem receita por contato aqui de R$ 12. Em fashion e departamento de construção, não é um erro, realmente. Os dois aí foram de 54. E em casa e decoração, R$ 40 a receita por contato. Então, são aí os melhores números aí que a gente consegue atingir, tem de histórico aí do último ano, tá? Então, dá para fazer muito bem feito, tendo o público de loja também muito comprado com essa ideia e fazendo campanhas muito bem segmentadas e orquestradas aí com os outros canais. E aí, trazendo aqui um exemplo, antes eu comentei, né, propositalmente sobre a campanha de nativos, que historicamente a gente fala que ela não tem lá um histórico assim de boa performance, mas a gente tem um case muito legal aqui para compartilhar, que é uma campanha de nativos que teve sim uma alta performance. E aí, como que a gente chega nisso, né? Então, aqui, nesse primeiro caso, a gente tem uma audiência padrão de nativos. O que ela tem ali? Um telefone válido, opt-in, e que não tem compra há mais de 365 dias. Então, essa é uma audiência comum de nativos. Se vocês notarem ali embaixo, né, está destacado, a gente tem dentro da plataforma essa qualidade da audiência. Algo que eu comentei ali também, que ele me dá uma nota baseado em N critérios aqui que a nossa inteligência artificial usa para nos dar realmente esse cheiro, se é uma audiência boa ou ruim, né? E aí, claro, considerando que isso aqui não é um indicativo de que a nossa campanha vai ter uma boa performance ou não, porque depende dos fatores que eu falei antes, do gatilho que eu for usar realmente para minha ação. E aí embaixo a gente tem uma campanha de nativos hiper, ultra segmentada. Então vocês podem ver só na diferença de quantidade de critérios que são colocadas nas campanhas. Então nessa outra campanha, o que eu tenho ali? Eu vou ter, claro, as mesmas, né, não tem compra a mais de 365 dias, opt-in e tudo mais, mas o que eu tenho de tempero adicional? Um ticket médio maior que 299, que o total de compras do cliente ele foi maior ou igual a 2, então é um cliente que teve ali uma frequência de compra razoável, e que a última compra dele, além de ter sido maior que 365 dias, foi menor que 375 dias. Então, eu peguei um cliente que recém-inativou. Ele, assim, passou 10 dias ali de inativar, né? Que é aquele há mais de um ano sem compra. E aí, excluindo ali, né? Se ele já recebeu algum contato nos últimos 7 dias e se ele já recebeu essa campanha de inativos nos últimos 180. Então, bem segmentadinha, bem fechadinha essa campanha. E aí, olhem, né, já mudou ali a minha classificação da qualidade para uma audiência média. E aí, o resultado... Opa, acho que a gente mudou junto, Andy. Foi.
Aí, desculpa. O tema que a gente se dedica muito aqui dentro do Otto, a gente está aplicando hoje algoritmos de inteligência artificial, muito olhando para um viés de propensão, predição. Por quê? É muito comum, como a Ana mostrou ali, as marcas fazerem segmentações dentro da plataforma, para que depois leve isso, seja para a mão do vendedor ou até mesmo para outros canais, e a marca ela tenha quase que um pré-conceito de que eu vou fazer uma campanha de nativos, eu vou olhar para deste formato. E muitas vezes existem oportunidades da gente explorar tipos distintos de campanhas de nativos ou outras campanhas que a gente vai usar ali na ponta. E aí a gente, como time de produto aqui, o que a gente trabalhou muito é no nosso algoritmo já dar um cheiro para a marca, de qualquer propensão dessa audiência que a gente classificou ali dentro da plataforma, dessa audiência ter uma boa performance em termos de venda. Claro que a gente tem outros critérios que influenciam isso, mas isso já mostra se aquela base de clientes que a gente está segmentando, ele tem uma propensão alta ou não. Isso está sendo muito utilizado pelos nossos clientes no dia a dia para fazerem melhores segmentações, para terem audiências mais específicas, que os resultados, quando a gente parou para analisar o número de todas as marcas que usam esse tipo de atributo dentro das suas ações, ele é muito maior do que marcas que não usam. Porque a gente fala muito de IA, eu não quero ficar falando aqui sobre esse tema, porque eu sei que está todo mundo aqui já bastante calejado sobre essa pauta. Mas isso aqui é uma aplicação de IA muito direta para uma realidade extremamente comum para os times de CRM e que vai fazer uma mudança no resultado final. Vai fazer vocês venderem mais ali na prática. E a prova disso é essa ação que a Ana mostrou para vocês. Essa ação que foi feita, especialmente onde a gente tem um modelo anterior, que era uma campanha de nativo muito comum, versus um modelo novo, que usa outros critérios, que a gente tem uma qualidade da audiência maior, a gente já percebeu um aumento de 7 vezes maior na taxa de conversão que a campanha, então a gente chegou em números de 21% de taxa de conversão dentro dessa campanha, um número, assim, muito bom para uma campanha de nativos. A gente teve uma receita por contato quase que 11 vezes maior que a campanha tradicional de nativos que esse cliente tinha ativado num primeiro momento, e o ticket médio desses clientes são maiores. Então, isso prova que, ao a gente usar a inteligência humana, que pensou na estratégia, pensou na campanha, usar isso com os atributos da inteligência artificial, que vão já me dar um cheiro, um indicador de qual que vai ser a performance daquela audiência que eu estou classificando, junta tudo isso, leva para a mão do vendedor, o vendedor vai ficar muito mais feliz, porque ele vai ter clientes que vão voltar na loja e comprar, ele não vai só simplesmente mandar uma comunicação. Se você quiser, já validando, você pode usar essa mesma campanha, essa mesma audiência para outros canais, para também trazer uma maior performance em outros canais que você utiliza. E aí a gente vai ter todas as pontas que se envolvem no projeto de CRM felizes. O gestor de CRM que bateu a sua meta e aumentou o indicador, o vendedor que tem ali um bom resultado, que está gerando ROI, o time de operações que está percebendo esse retorno para dentro da sua loja, e aí todo esse cenário se complementa e todo mundo fica satisfeito com as ações que foram feitas. E aí, aqui a gente tem uma visão clara de performance da campanha de nativos. Olha a diferença de fazer segmentações específicas. Quando a gente olha para a campanha de nativos, a gente tem aqui uma receita por contato de R$ 6,50. Quando a gente começa a fazer uma ação de nativos com os clientes VIP, a gente já tem aqui quase que R$ 2 a mais de receita por cada um dos contatos sendo feito. Então, é o potencial que existe na mão de vocês em fazer melhores segmentações e depois escolher o resultado disso na ponta. Né? Perfeito, Andy. E quando a gente olha, inclusive para o caso ali dessa campanha ultra segmentada de nativos, além da qualidade da audiência, a gente também tem olhado dentro do Otto para a qualidade das campanhas, né, de performance das campanhas. E essa foi uma legal, porque a cliente mesmo, assim, por ter esse histórico de nativos, era uma campanha que nas prioridades ela não estava com uma prioridade boa, mas a performance da campanha era super boa. Então, ela estava verdinha, assim, quando a gente ativou, né, a funcionalidade. E isso nos mostrou que ela poderia subir nessa prioridade das campanhas para ser sugerida mais vezes ali na frente, né, para os vendedores.
Então, é algo que a própria cliente, assim, se surpreendeu com o resultado quando conseguiu fazer esse comparativo, assim, então é bem bacana. Aqui, fazendo esse recorte de nativos que o Andy mostrou, né, por datas especiais e quando a gente segmenta depois por VIP, se a gente pegar campanhas específicas, que são aquelas sem nenhuma segmentação, só inativos, aquela que eu mostrei antes de, não compram há mais de 365 dias. Abrindo isso por segmento, a gente tem aqui como performa, né, em cada um dos setores. Então, beleza, a gente tem uma receita por contato menor, moda, a gente já tem ali 5,87, casa e decoração 7,13 e departamento de construção 8,67. Então, também já vai mostrando essas variações, mas mostra aqui o quanto que a gente tem potencial de segmentar essa campanha e fazer uma para os nossos clientes VIPs e outra para os demais clientes, né? Acho que aqui tem um suco aí que dá para tirar dessas campanhas de nativos. Depois aqui a gente traz um exemplo de como as campanhas sazonais, que inclusive foi o que a gente colocou ali, que a Inativos também, os nossos clientes usam muito, assim, a Inativos para aproveitar datas como Black Friday, Natal, enfim, para tentar, né, retomar esse cliente. Mas como que a gente pode aumentar o resultado em campanhas sazonais? Eu trouxe aqui um caso que foi uma campanha que era específica para incentivar a compra de presentes para Natal. Então, toda a mensagem dela era assim: Anderson, a gente tem aqui ofertas para que você presenteie outras pessoas. Não era incentivando que a pessoa comprasse para si. E aí, avaliando aqui, né, qual que seria a melhor forma de criar essa segmentação, a gente abriu mão de fazer atingir um grande público aqui. Vocês vão ver que a nossa audiência, ela deu um potencial alto, então a gente quase chegou lá no 5, foi 4,7, e o volume deu 3 mil e pouquinhas pessoas só, do que se a gente colocasse só que era opt-in, que fosse cliente ativo. Não, a gente foi além. O que a gente fez aqui? Pegou clientes com compra em pelo menos uma das semanas que antecediam datas especiais ao longo do ano. Então, considerando que eu estava querendo pessoas que estavam acostumadas a presentear, eu peguei pessoas que compravam em namorados, na semana de namorados, na semana de mães, na semana de pais, na semana de Dia das Crianças, todas essas datas do ano. Então, todas essas semanas. O que a gente teve aqui? O resultado foi que essa campanha, ela representou 24% da receita gerada no mês para a marca. Então, ela foi a segunda melhor em receita bruta ali no período. E a receita por contato dela foi 5 vezes maior quando comparada com a campanha de presenteáveis de outro ano. Então, aqui, para a gente ter uma noção de o quanto a gente consegue fazer mais com menos, né? E o quanto a gente consegue segmentar realmente o público para ser mais assertivo e trazer resultados melhores. Não significa que dar o tiro de atingir mais pessoas vai nos trazer melhores resultados. Aqui a gente falou com uma base de 3 mil clientes e a gente teve resultados bem positivos para a marca. Falando, quer falar? A gente pode ir lá. Sim, olhem que interessante o que a Ana trouxe aqui. Dá mais profundidade, às vezes a gente vai lá fazer uma segmentação que a gente vai ativar e a gente faz uma única segmentação. Quando a gente começa a trabalhar com segmentações distintas, com o mesmo propósito de campanha, trabalhando com um nível maior de profundidade, a gente está percebendo que, seja uma campanha de nativos, seja uma campanha de presenteável, ela vai trazer maior retorno financeiro para a marca, para a mão do vendedor ou para a marca em si dentro daquele canal. E aí a gente fez um estudo também olhando para a participação do WhatsApp. E a gente pode classificar que a gente tem o WhatsApp de duas formas principais, né, Ana? A gente tem o ativo,
que é muito do que a gente está falando aqui do vendedor ativar o cliente, usando aqui da tecnologia do Otto, e a gente tem o WhatsApp receptivo também. A maior parte das marcas usa ainda o WhatsApp ativo, a comunicação para o cliente, ainda usando de um canal não oficial do WhatsApp, né? Usando um celular corporativo, como por exemplo, para fazer essa ativação. E aí a gente fez um estudo olhando para dentro dos segmentos que a gente analisou, qual que é a participação, toda a receita da marca, olhando para uma janela influenciada de 15 dias. Então, quando a gente olha, por exemplo, no setor de beleza aqui, onde a gente tem grandes marcas trabalhando com a gente tem Natura, a gente tem Ádicos, a gente tem essa realidade, né, shopping dos cosméticos, a gente tem 22% aqui de participação do WhatsApp dentro da receita da marca. Fashion, que é um setor que investe muito em CRM, tem muitas marcas de fashion aqui junto com a gente hoje, um setor muito pulsante aqui dentro do Otto, a gente tem mais de 40% dos nossos clientes acabam sendo do setor de fashion, a gente tem uma participação de 25% da receita. Ou seja, isso mostra a força que o canal WhatsApp tem dentro da loja, a força que o canal WhatsApp tem dentro da marca. E a gente tem que se aproveitar disso, pessoal, porque é uma receita que para algumas marcas passa despercebido. É o vendedor fazendo, é o vendedor contatando o cliente, fazendo isso muitas vezes de uma forma não tão bacana para a experiência do consumidor. Quando a gente começa a olhar para esse lado que a Ana trouxe, de fazer segmentações mais específicas, de integrar com canais distintos que a marca utiliza, aí a gente começa a entregar uma jornada para o cliente muito mais fluida. Não é aquela coisa dele receber uma promoção hoje no e-mail de 15% de desconto no aniversário e, ao mesmo tempo, ele tem um vendedor mandando uma mensagem que a loja está com 30% de desconto. Isso vai gerar uma frustração para o consumidor, porque ele já não sabe mais quem que ele escuta, quem que ele segue nesse caminho. E aí a força do setor de departamento de construção, né, Ana? 40%. Porque é um setor que muito do negócio está baseado dentro do ambiente offline, dentro do WhatsApp do vendedor, dentro da relação do vendedor com o cliente. O vendedor desse setor aqui especialmente é quase que um consultor e não um vendedor onde ele vai tirar pedido. Ele vai ajudar o cliente a fazer a melhor compra. A gente falou do caso da Cassol, é exatamente essa realidade. Todo mundo aqui que já passou por uma obra sabe que o vendedor, às vezes, nos dá o caminho melhor, nos influencia na compra a partir do relacionamento que a gente tem com ele, a partir das informações que a gente compartilha com ele. Então, é muito forte hoje o WhatsApp dentro do varejo, como todos vocês sabem. Perfeito. E o engajamento, ali com o departamento, a participação de departamentos, como a gente falou, já é muito expressivo, né? Porque tem realmente essa relação próxima com o vendedor e realmente esse relacionamento já criado. Quando a gente olha para engajamento, isso também se reflete aqui, né? Em departamento onde a gente tem ali o maior percentual, né? De 86%. Então, é muito importante que aqui a gente faça ações também para engajar os times de loja para que esses resultados, né, eles sejam constantes, assim, e que eles tenham visibilidade disso para que se motivem a fazer sempre cada vez mais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que o setor de beleza tem em média de 72% de engajamento, fashion 80%, departamento 86% e casa de decoração 82%, são aí os números dos líderes, né? Então já é um bom indicativo aí do caminho que vocês devem percorrer, né? Para alcançar realmente bons resultados. Show. E acho que um tema interessante aqui que a gente está falando sobre o WhatsApp no aspecto do vendedor é esse tema de engajamento, porque o vendedor, ele está acostumado a vender pelo WhatsApp, só que quando a gente empodera ele de uma forma organizada e orquestrada com os outros canais, a gente potencializa o tempo disponível que aquele vendedor tem. A gente tem um grande case de sucesso nosso, que é o pessoal da Solar. Eles são clientes nossos já há um certo tempo, e eles tiveram um trabalho muito forte de engajamento do vendedor. Hoje o Otto faz parte do grito de guerra da loja, porque o vendedor entendeu que ele não está indo para a guerra para bater a meta dele no mês sozinho. Ele está indo com o apoio da tecnologia. O vendedor, por muito e muito tempo, ele trabalhou simplesmente com os recursos que ele já tem, que é a lábia, o relacionamento com a base de clientes,
os canais que ele tinha disponível era o WhatsApp, só que ainda de uma forma desestruturada, e agora ele tem a tecnologia empoderando ele, ajudando ele. E na Solar, a gente chegou em mais de 20% da receita atribuída ao Otto já no começo do projeto, já ali no início do projeto. E a gente vem usando muito de recursos para isso. Como muitos aqui são nossos clientes, hoje a gente tem um recurso muito interessante, que é o ranking dos vendedores, que eu trago uma competição para dentro da loja, que eu dou visibilidade como é que aquele vendedor está de performance nos seus contatos comparado com outros vendedores da rede. E esse tipo de recurso aqui, juntando com os pushes que a gente manda para o vendedor, para usar ele como um canal de CRM, fazer com que ele se engaje em se comunicar com os clientes, vem gerando um efeito muito positivo na base de vendedores, de usar melhor toda a tecnologia que está na palma da mão dele. E aí a gente está vendo o crescimento na quantidade de contatos sendo feito por cada um dos vendedores das marcas que trabalham conosco. Então é um trabalho em conjunto aqui, sendo feito entre CRM, operações e vendedores ali de loja. A gente está chegando agora no momento final, mas o que a gente quer trazer para vocês de principais aprendizados? A gente fez esse estudo, a gente trouxe alguns dos indicadores, tem muito mais coisa. Se vocês quiserem que a gente aprofunde num segundo momento, fiquem super à vontade para me contatar. Eu vou deixar depois ali disponível os meus contatos e o da Ana também, porque a gente pode aprofundar esse material que a gente fez. Mas esses indicadores que a gente trouxe, eles servem de um benchmark. A gente tem realidades distintas de acordo com o produto, de acordo com o segmento, de acordo com proposta de valor das marcas. Mas para que a gente consiga extrair o máximo do CRM no final do dia, a gente precisa aprofundar no como. E não mais tratar as coisas da mesma forma, tratar as coisas numa camada muito superficial. Se a gente se aprofundar, a gente vai entender realidades distintas que tem, de ações que a gente pode fazer uma otimização, que vai gastar talvez 30 minutos do nosso tempo hoje, mas que vai gerar um potencial de dobrar a receita que a gente tem ali no próximo mês, sendo gerada por CRM. A importância da segmentação. Recursos de inteligência artificial não servem somente para IA generativa. O ChatGPT é excelente, ótimo. Eu boto lá um texto, ele me devolve opções de textos, ações. A gente tem também recursos como esse, mas a gente está olhando muito para predição, porque eu preciso ajudar vocês, nosso papel é ajudar vocês a serem mais eficientes, tanto os times de CRM quanto os times de operação de loja. Então, a gente está aprofundando nessa pauta aqui. Ainda é um aprendizado, uma tendência, isso nunca pode sair da cabeça de vocês. Precisamos conhecer a jornada do cliente. Quando eu falo a jornada do cliente, eu quero estender também para a jornada do vendedor. Quando a gente conhece a realidade que o vendedor passa na loja, a gente começa a entender como é que a gente pode ajudar ele, e ele vai nos ajudar sendo um canal de CRM também, porque ele vai, por mais que a gente tenha uma mudança na precificação do WhatsApp, aqui no Brasil, nos próximos meses, nos próximos anos, e a gente sabe que vai se tornar mais comum o uso do WhatsApp oficial. O vendedor, ainda assim, ele vai querer se relacionar com o cliente. Né? Veio o e-mail, não matou o SMS. Veio o e-mail e o SMS, temos o push. Nada se tira a importância do outro canal. Os canais se complementam no final do dia. E aí, quando a gente aproveita todos esses canais e os recursos que eles nos fornecem, a gente consegue tirar o máximo de ROI em cima do investimento que a gente faz. E aí, quando eu falo investimento, não é só investimento de tempo. É investimento de dinheiro, tempo, recursos, pessoas direcionadas a fazer esse tipo de atividade aqui no dia a dia. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Vou deixar aqui os meus contatos e o da Ana também disponível. Fiquem super à vontade que a gente pode aprofundar em mais situações e ações que a gente acha que vocês podem extrair o máximo da tecnologia que vocês usam no dia a dia. Isso aí, obrigada, gente. Obrigado. Boa semana, bom carnaval aí para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau.